Então hoje a gente vai falar um pouco sobre quais deveriam ser as atitudes de pais cristãos e o que eles devem buscar como saída e alternativa no mundo hoje secularizado, infelizmente. E a gente vai começar essa análise olhando para o que a Bíblia diz sobre filhos, como a Bíblia enxerga filhos, porque hoje nós temos, infelizmente, uma visão de filhos que muitas vezes não é bíblica e não corresponde à visão que Deus enxerga nossas crianças. E para isso eu vou usar o Salmo 127, que diz que os nossos filhos são como flechas na mão de um guerreiro. E feliz o homem que enche sua aljava deles, porque ele não será envergonhado quando o inimigo estiver à porta. Então esse é um princípio bem fundamental quando a gente está falando sobre educação cristã e educação como um todo, porque a educação acaba envolvendo a própria criação da criança, todo o processo de criação, as experiências que ela está passando acabam fazendo parte do que ela vai se tornar no futuro, e a Bíblia diz claramente, elas são como flechas, e flechas são armas, são munições realmente, então que deveriam ser potentes e causar dano realmente quando fossem necessários. Então Deus trata os nossos filhos como flechas, e flechas são armas, elas devem estar preparadas para o combate quando se fizer necessário, e elas devem ser, portanto, afiadas de boa qualidade, e isso vai englobar toda realmente a criação dessas crianças, desde o começo da sua infância até a idade adulta, e muitas vezes a gente não para pensar, né, em todas essas figuras de linguagem que estão nas escrituras e de como que isso se relaciona de fato com o nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos filhos, e às vezes a gente não consegue nem relacionar isso com as próprias passagens das escrituras, a própria história das escrituras. Se a gente for para o Novo Testamento, onde Deus se revela como Pai e Filho e Espírito Santo, a gente vê ali uma relação onde o Pai envia o Filho para fazer a sua obra em favor de pecadores e consumar isso. E qual que é a consumação da obra de Cristo? É que muitos se tornam seus irmãos, nós somos adotados. Então a obra de Cristo, não só Cristo é uma flecha afiada que esmaga a cabeça da serpente enquanto filho enviado pelo seu pai, mas ele também, conquistando isso, ele atrai muitos novos filhos para o seu pai. E nós somos os cristãos chamados de filhos de Deus. Então, o nosso Senhor está enchendo sua aljava de filhos e de flechas realmente. E isso faz a gente olhar até para a nossa própria vida e como a gente está encarando o ministério cristão. Muitas vezes a gente se perde ficando pensando muito na eternidade e muito na salvação, e a gente esquece que o nosso papel é de ser flecha nesse mundo, e o nosso papel enquanto pais é de criar novas flechas para o reino de Deus. E é dessa forma que o nosso Senhor ele não vai ser envergonhado pela igreja, e sim ser glorificado por ela. Nós somos representantes, nós somos o corpo de Cristo nessa terra, e por meio de nós é que Deus é glorificado. E que as nações vão glorificar o nosso Deus, observando o papel da igreja, observando a igreja funcionando como o corpo realmente de Cristo. Uma outra forma muito diferente de pensar sobre essas questões, e que já aplicando mais na nossa vida cotidiana, seria sobre o trabalho infantil. Hoje o trabalho infantil é quase que demonizado. Então a gente vê todas essas questões de que não pode ter trabalho infantil, isso aí é atrapalhar a fase mais importante da vida da criança, e você vai estar atrapalhando o ensino dela. É melhor que ela fique na escola, e depois vá para a faculdade e deixe ela estudando aí o máximo de tempo possível quando vai sair da faculdade lá com seus 20 e tantos anos, e daí o que vai acontecer? Não vai saber lidar com o mundo. Na verdade, o trabalho infantil ele sempre teve um papel importante. Há milênios sempre foi feito assim na criação de filhos, e agora parece que nesse tempo que a gente vive, realmente a coisa está sendo endemonizada, porque, óbvio, é contrário aos caminhos de Deus, e é isso que o sistema entende que deve ser feito. Então, existe uma pressão enorme, não só midiática, mas estatal e de outras instituições, para que isso se permaneça dessa forma. A gente precisa alienar essas crianças, tirar elas do convívio com seus pais, porque, óbvio, o trabalho infantil normalmente era acompanhado ali na família. A criança ela tinha um papel na economia da casa, ela participava ativamente daquilo. Ela estava, quer seja ajudando na organização da casa, na limpeza da casa, mas também no trabalho no campo, manual, ajudando seu pai, aprendendo com seu pai, ou as meninas aprendendo com suas mães como lidar com as outras crianças da casa, como cuidar da casa. Então todo esse papel
que sempre existiu e foi o que formatou realmente a família tradicional, ele vem deixando de existir, e as pessoas hoje estão ficando perdidas, e eu digo por mim mesmo, isso é um testemunho próprio, a gente acaba sendo criado separado dos nossos pais e muitas vezes a gente não sabe nem o que quer fazer da vida. E essa falta de contato e convívio, de realmente ter responsabilidades desde a infância, desde o começo das nossas vidas, de entender que um trabalho que eu executo, ele vai ter uma consequência. Se for um trabalho bom, essa consequência vai ser boa. Se for um trabalho ruim, essa consequência vai ser ruim. E isso tem impacto no nosso cotidiano, tem impacto nas nossas vidas, nas nossas famílias. Então, essa falta de senso de responsabilidade acaba criando adultos que não sabem se portar e conduzir qualquer tipo de relacionamento mais sério no mundo, e não sabe lidar realmente com a realidade, não sabe como que o mundo criado por Deus funciona. Então esse é um papel muito importante do trabalho infantil. Ele não é especificamente sobre educação em si, como a gente entende, mas é uma questão importante da criação de filhos. Então tudo que o sistema quer, na verdade, é criar mais e mais dependência do sistema. Quanto mais as nossas crianças e nós mesmos dependermos do sistema, mais ele vai se prolongar e se perpetuar. Então, tudo hoje depende do Estado. Tudo você tem que ter certa certificação para poder cumprir certo requisito da lei, para poder atuar em tal trabalho, para poder funcionar de tal forma, para você ter acesso à sua aposentadoria, para você ter acesso a o que quer que seja, que é saúde pública, e para você ser uma pessoa, um cidadão desse novo estado secular. Então você tem que ter todas essas coisas para você ser reconhecido por ele dessa forma, e isso é um problema, porque a única intenção é realmente perpetuar o sistema. Você acaba se tornando dependente dele, e quando você se torna dependente do sistema, você não tem alternativa. Tem até uma charge bem legal que vem aparecendo para mim, volta e meia na internet, a gente acaba trombando com ela, que é do Charlie Brown, e ele tá lá na sua escola, sentado na cadeira, a Lucy, sua amiguinha, tá atrás redigindo o trabalho, e ele levanta o trabalho e vira para ela e diz assim: ninguém vai te dar a educação que você precisa para derrubá-los. E ele tá fazendo ali é bem engraçado a forma que é colocado, porque é exatamente isso. Na verdade, como o sistema tem um interesse em se propagar, a intenção é que, por que você vai educar alguém para entender que ele pode ser livre de você? Você não vai educar nesse sentido. E por isso que daí vem todos os problemas dos sistemas de educação, dos sistemas de ensino, de todas as leis que nós temos, do MEC e de tudo mais. Ao passo que quando a gente está falando sobre educação cristã, uma educação livre, onde o pai e a mãe decidem o que vai ser passado para o filho, o que vai ser participar realmente da criação dele, e você tem essa liberdade para trabalhar com eles, lógico, com o intuito de que essa pessoa se torne não só um profissional capacitado na sua eventual vocação, mas também se torne uma pessoa livre, com um pensador livre. Você está trabalhando pelo reino. A sua intenção é que seu filho, eu como pai, eu posso dizer isso, eu quero que meus filhos sejam muito melhores do que eu, quer seja profissionalmente, quer seja enquanto cristão, para que realmente, por meio do trabalho deles, do serviço deles para o reino, esse reino avance realmente, avance muito mais do que eu estou podendo fazer e do que eu possa fazer. Então a minha intenção vai ser a melhor possível, eu quero dar a melhor educação para eles. Não é como se eu estivesse aqui pregando, vamos fazer um negócio aqui onde uma vila cristã e a gente pode colocar nossos filhos lá e eles vão crescer nessa vila. Não, eu quero pessoas que possam realmente marcar esse mundo de forma livre e de forma que realmente seja valiosa para o reino de Deus. Então a minha intenção na educação dos nossos filhos vai ser com certeza muito melhor e muito mais direcionada para um objetivo do que simplesmente perpetuar aí um sistema de educação, um sistema de ensino ou qualquer coisa do tipo. E agora chega a hora da gente entender realmente o que a gente precisa fazer. Qual é o nosso próximo passo enquanto pais? A gente vai deixar nossos filhos num sistema que está viciando eles, onde eles não vão conseguir sair deles, não vão ter liberdade de pensamento realmente, vão só trabalhar para perpetuar o sistema ou não. E aqui eu estou falando uma coisa muito séria, porque acaba envolvendo realmente a educação que a gente vem proporcionando para os nossos filhos, e o chamado não poderia ser outro a não ser tira as crianças do sistema.
E eu não estou falando aqui só de educação pública, eu estou falando aqui de educação privada também, que acaba, querendo ou não, seguindo todas as diretrizes e na esmagadora maioria hoje no Brasil, são diretrizes realmente humanistas, seculares, onde a palavra de Deus muitas vezes não está presente. Se está presente, às vezes muitas escolas até se dizem cristãs, né? Mas é questão de fazer uma oração antes da sala de aula, de começar a aula, às vezes é cantar algum louvorzinho, mas não é realmente uma educação cristã, onde o fundamento do conhecimento todo que está sendo passado está apontando para a pessoa de Cristo enquanto Criador. Então, o chamado é esse, o chamado é tira as crianças o mais rápido possível. E eu sei que esse é um chamado meio forte, talvez impactante para você que já tem filhos e que já essas crianças estão participando de instituições seculares, mas não tem saída, é a vida dos seus filhos que está em jogo, é o serviço e a expansão do reino que estão em jogo. Então, realmente, se você não tem como fazer isso de imediato, que seja uma meta a curto prazo para a vida de vocês e para a vida de quem precisa fazer esse tipo de mudança, porque a questão é de suma importância e a gente está chegando num ponto da história onde tudo está ficando extremamente polarizado e realmente é uma oportunidade para os cristãos, que eu acredito que por meio desse tratamento, Deus vai tratar realmente muitos cristãos nesse momento, até por conta de tudo que a gente vem passando com a quarentena, com a pandemia. Realmente é uma oportunidade de ouro para os pais poderem observar o que os filhos estão recebendo como educação, como eles realmente têm se comportado, porque muitos estão ficando em casa e os pais podem ter a oportunidade de ver a influência das amizades, dos professores, da escola, na vida dessa pessoa. E às vezes muita questão de testemunho. Já ouvi pais chegando pra gente falando, olha, eu não reconheço meu filho, eu não sei como que chegou nesse ponto, ele saiu daqui de casa e quando ele voltou, ele era outra pessoa, e esse infelizmente é o caminho natural. Nós somos pecadores e nós somos sujeitos às tentações, principalmente se a gente não estiver preparado para encará-las. Entenda que isso é uma guerra, entenda que isso é uma batalha e que se você não encarar como uma batalha, o inimigo vai ser vitorioso. Ele vai ser vitorioso porque você não está enxergando o que as escrituras deixam claro desde o princípio. A gente precisa realmente entender que a educação dos nossos filhos tem que ser na disciplina e na admoestação do Senhor. Existe todo um conjunto de coisas que estão ao redor disso e que realmente fazem parte de criar crianças e futuros homens que serão pensadores livres realmente. E quando eu digo pensadores livres, eu estou falando de pensadores que conseguem identificar e conseguem enxergar o mundo pela lente da criação de Deus e conseguem enxergar aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. Então a gente precisa se dedicar a isso. É um serviço, é um trabalho, não é fácil. A gente vai discutir ainda aqui em vídeos futuros algumas alternativas de escolas, instituições, modelos que a gente poderia aplicar dentro de casa, mas a mensagem desse vídeo era essa. Entenda que seus filhos são flechas, entenda que existe uma guerra para tê-los, e se não for você que estiver enchendo a sua aljava de filhos, de flechas, vai ser o sistema que vai estar tomando conta dos seus filhos e usando eles como flechas contra você. Então, chegou uma hora de reforma. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, ajuda compartilhando com seus amigos, familiares, esposa, esposo, filhos, e discutam isso dentro de casa, por favor, porque é muito importante, é urgente realmente pelo tempo que a gente está vivendo. E sejam abertos, seus filhos já são maiores, converse com eles abertamente sobre isso, faça eles entenderem que eles são servos realmente de Jesus Cristo e que eles precisam trabalhar pelo reino, e façam eles compreenderem a importância de tudo isso aí que a gente conversou.